trabalhar o assunto energia eólica e energia solar. Prestem muita atenção no que eu estou falando hoje, tá bom? Energia eólica e energia solar. Por que essas fontes de energia, a cada ano que passa, elas vêm ganhando força? Porque são fontes de energia, ambientalmente falando, consideradas limpas. Tá certo? Nunca esqueça do que eu vou dizer agora. Não existe, minha gente, uma fonte de energia 100% limpa. Não existe, tá? Quando a gente diz que a fonte é limpa, é aquela que causa o mínimo de impacto possível. Bom dia, Rebeca. Tá? Aí você vai dizer assim, como assim, professor? A energia solar, ela causa impacto ambiental? Ela causa impacto ambiental. Porque, por exemplo, aqueles painéis solares, eles são feitos aonde? Em uma indústria que causa impacto ambiental. Não é verdade? A energia eólica, professor, causa impacto? Causa. Aquela torre eólica, aqueles aerogeradores, gera impacto? Sim. Mata pássaros. O barulho das turbinas é considerado problema ambiental. A poluição sonora é problema ambiental. Assim como poluição visual, em época de eleição, com cartazes, é poluição ambiental. Porque é poluição indireta. Porque aqueles cartazes vão para onde depois? Vai para o lixo. É poluição ambiental. Então você tem dos mais e dos menos impactos com relação aos recursos energéticos. Como essas duas fontes, eólicas e energia solar, não são termoelétricas, não precisam gerar queima, não precisa de carvão, não precisa de petróleo, não gera fumaça, não gera poluição dos níveis que a gente conhece, elas são consideradas como fontes de energia limpas, ok? Mas sabendo que causa impacto. A energia eólica e a energia solar, elas têm um grande ponto positivo, que é exatamente esse, causar o mínimo de impacto ambiental possível. Mas qual é o lado negativo da história? Você tem a limitação natural. Para eu ter energia solar, eu preciso de um local que tenha muito sol. Então eu não posso colocar energia solar em todo canto do planeta. Deu para entender? Então, por exemplo, nas regiões temperadas, em algumas áreas, nas regiões polares, subpolares, vamos supor, no norte da Rússia, no norte do Canadá, na Noruega, são locais que são frios. Você tem uma limitação natural que você precisa de um dia ensolarado. Então, por exemplo, quando nós estamos no inverno, que nós temos muitas nuvens, muitos meses chovendo, você não vai ter tanta captação de energia solar para poder gerar. Então, você tem essa limitação, beleza? A questão da energia dos ventos tem uma limitação também. Eu preciso de local que seja quente, porque local quente é local que recebe vento, como nós estudamos. Então, eu só posso colocar geralmente em região de sertão, que é quente e venta muito, em regiões litorâneas, que venta muito, em regiões mais altas, que venta muito, mas eu não posso me colocar em todo canto. Percebe? Então, existe a limitação natural, que acaba prejudicando um pouco a eficiência, mas existe o lado positivo, que é o lado ambiental. Tanto é que essas duas fontes de energia são consideradas energias alternativas. Por que são alternativas? Porque eu não posso utilizar ela como a principal. Ela tem que ser uma alternativa, ela tem que ser uma opção, tá certo? Complementar. Então, por exemplo, quando você diz assim, na minha casa tem energia solar, dificilmente sua casa é 100% assim. Você tem uma energia solar, onde você usa o chuveiro elétrico, onde você usa o ar-condicionado, você tem toda uma obra de pedreiro para botar aquela tomada de energia solar, aquela tomada de energia solar. Então a gente vai aprofundar um pouquinho já sobre cada característica. Então, de maneira geral, as energias alternativas, elas são secundárias, elas são complementares porque existe uma limitação natural de áreas com muito sol e de áreas com muito vento. Se não for assim, a gente não tem matéria-prima para gerar energia. O lado positivo é a questão do impacto ambiental, que é o mínimo possível. Fechou? Como o Brasil, minha gente, participou ao longo do tempo de conferências ambientais, nós estudamos sobre a Conferência
de 92, a Rio+10, a Rio+20, nós falamos sobre isso. O Brasil assinou o protocolo de Kyoto, o Brasil está no Acordo de Paris, a gente vai aprofundar isso depois. Mas o Brasil se comprometeu ao longo da década de 90, os anos 2000 até hoje, a minimizar, a diminuir os problemas ambientais. E eu só posso fazer isso se eu diminuir o uso do petróleo. Eu só posso fazer isso se eu diminuir o uso do carvão. Mas para eu diminuir o uso do petróleo e o uso do carvão, eu tenho que utilizar outra coisa. E é aí que o governo vem, ao longo do tempo, investindo, reduzindo impostos para que as empresas possam produzir torres, aerogeradores e painéis e placas fotovoltaicas para que as pessoas tenham acesso a isso. Ainda é muito caro ter energia solar em casa. Ainda é muito caro. Mas quem sabe no futuro a gente não tem aí medidas que barateiem o preço desses recursos para que nós possamos ter em casa e gerar uma economia de energia, uma economia financeira, porque é caro energia, não é verdade? Então, a gente vai ter que esperar. Então, a gente está tendo investimento, o negócio está melhorando, mas ainda precisa melhorar mais, né? Tanto a energia eólica quanto a energia solar precisam de regiões quentes, tá certo? E geralmente é utilizada em áreas tropicais, tá certo? Em áreas equatoriais, porque são áreas que tem calor e que tem muito vento. Então são condições naturais ideais para que isso seja colocado. No caso da energia eólica no Brasil, você tem alguns estados que se destacam exatamente por ter essas características. Então, por exemplo, Rio Grande do Norte, você tem Fortaleza, você tem, né, no Paraná você também tem, você tem em outros e vários e outros estados do Brasil, com parques eólicos que estão aí gerando energia e promovendo o desenvolvimento do país. Então isso é muito importante. A mesma coisa acontece com as energias solares, né? Então você tem, aqui em Vitória, recentemente foi inaugurado ali, perto do IFPE, naquelas bandas ali do antigo Agrotécnica, né? Uma área de geração de energia solar. Você tem aqui casas com investimento em energia solar, né? Você tem empresas que investem em energia solar, porque eles estão pensando a longo prazo. Então é importante também. Qual é a grande novidade de tudo isso? Preste atenção agora, tá? Isso é atual. Com relação à energia eólica, a gente coloca aerogeradores para gerar para as empresas, né? Mas a energia solar, ela também pode ser residencial. Ninguém tem uma torre eólica residencial, né, minha gente? Você pode ter um pé de coco no quintal, mas uma torre eólica no quintal, pelo amor de Deus, tá com a molesta, né? Você pode ter uma antena da Sky, mas uma torre eólica não. Geralmente em área afastada, por conta do barulho, para gerar energia para as indústrias de maneira... Mas o solar você pode ter em casa. E é aí que entra uma estratégia energética. Prestem atenção nisso agora, tá bom? Veja, como a principal fonte de energia nossa é a hidrelétrica, e eu preciso de água para gerar energia, o que é que tem acontecido que eu já expliquei para vocês? O nível da barragem está diminuindo, não é verdade? O nível da barragem está cada vez menor, porque está chovendo menos. Por conta do aquecimento global, desmatamento, está chovendo menos, Darla. E aí o que é que acontece? Estou diminuindo esse recurso. Então, para gerar energia, está muito mais caro. E isso é repassado para a gente. Então, a conta de energia ela está ficando bandeira verde, bandeira amarela, bandeira vermelha, e agora já vai ter uma nova bandeira, feita eu falei para vocês, bandeira de escassez hídrica. Ou seja, minha gente, está muito difícil e cada dia está mais caro por conta dessa escassez, esse estresse, essa crise hídrica no Brasil. Bom, surge a energia eólica. A energia solar, perdão, ela te dá essa opção de você ter em casa, diminuir o uso da energia elétrica convencional para poder utilizar a energia que você instalou. Então você vai ter uma diminuição da conta de energia significativamente. Beleza? Então se você não usa a energia da CELP, você não precisa utilizar as energias das hidrelétricas e isso é uma coisa boa. Porém, é caro fazer esse investimento. E aí, o que é que tem sido feito? Presta atenção. Imagina um exemplo. Eu estou aqui na minha casa, tá certo? Eu estou aqui na minha casa e eu gasto X de energia. Vamos por R$500 de energia por mês, um exemplo, tá bom? Só que R$500 é muito dinheiro.
Então imagina que eu peguei uma herança, sei lá, e fiz um investimento de energia solar na minha casa. Beleza? Imagina que eu investi, um exemplo, tá? 100 mil reais. E investi energia solar na minha casa. Então agora eu vou economizar energia, concorda? Então ao invés de pagar 500, eu vou pagar, sabe quanto? 92. Veja que eu estou tendo uma economia muito significativa. E eu vou utilizar a energia solar e não vou usar a hidrelétrica, tá certo? Até que a energia caiu para 92 reais. Muito bem, o que é que a CELP está fazendo? A Companhia de Energia Elétrica de Pernambuco está fazendo um acordo com as pessoas que têm energia solar em casa. Da seguinte forma, você já tem energia solar, você tem um armazenamento de energia. Então você tem um painel, capta energia, armazena e você vai usando. Mas geralmente você nunca usa tudo. Você sempre usa e sobra. Aí a CELP faz assim, o que sobrou, fulano de tal? Eu quero. A CELP pega o que sobrou. Imagina que tu tem um recipiente gigante para armazenar energia e distribuir para tua casa. E tu usa só metade. Tu fez a instalação, mas só usa metade. A outra metade fica lá. Aí vai fazer só para armazenar de novo e tu não rende. Aí a CELP faz o quê? Faz uma instalação elétrica da sua casa e pega a energia que você não usou, solar, e joga no poste. E do poste envia para a casa de alguém que não tem energia solar. Ou seja, a CELP continua fornecendo energia para a casa das pessoas, mas a energia que está indo não necessariamente vem da hidrelétrica, pode vir do excedente da sua casa da solar. Ou seja, você vende energia para a CELP. E aí aquela energia que era 500 caiu para 92, esses 92 agora cai para zero. Ou seja, tem gente hoje que não paga energia. Por quê? Fez um investimento na energia solar, diminuiu, e aquilo que ainda estava pagando, por fornecer para o poste mediante a CELP, economiza ainda mais. Então é um recurso muito interessante, porque você sempre vai ter sol, você sempre vai ter energia, e ainda por cima você vai fazer dinheiro, porque você vai vender para a CELP. Não é interessante? E aí é uma oportunidade que a CELP tem de poder pegar um recurso energético que não seja da hidrelétrica, e aí ela fornece para a gente, e aí não precisa cobrar tão caro a energia, pode diminuir porque a gente está fornecendo. Quem sabe no futuro não existam medidas para que mais gente possa ter esses painéis e que possa ser feito isso com mais pessoas para poder alimentar a rede elétrica e não sobrecarregar as hidrelétricas. Seria o ideal. Tá certo? No mundo, hipoteticamente falando, utopicamente imaginando, seria muito interessante. Né? Se Deus permitir, eu gostaria de botar na minha casa própria, né? Para que eu fosse o vendedor da CELP. Tá bom? E aí tem toda uma situação que tem que ser levada em consideração. Entendido? Então, assim, energia eólica e solar são importantes, tá vendo? São energias do futuro, porque são energias, ambientalmente falando, menos prejudiciais, rotuladas como energias limpas e renováveis, porque vento sempre vai ter e sol também. Conseguiram entender, minha gente? Darla, conseguiram entender vocês aqui? Consegui entender de Cássio, Rebeca, Larissa Vitória, pessoal que entrou, Raniele, Clara. Alguém aqui tem energia solar em casa? Aí deve ter alguém dizer assim, professor, lá em casa nem energia tem? Que encontrou, que eu não paguei, que encontrou. Enfim, alguém conhece alguém que tem energia solar? Um primo, um amigo, um irmão, um parente que tem energia solar? Alguém conhece, já ouviu dizer? Aqui? Conhece? Conhece? Teu tio tem energia solar em casa? Com certeza, quando se toca nesse assunto, ele só fala vantagem. Só conta vantagem, não é? Então ele deve ter uma condição financeira interessante para poder fazer. Pronto, para fazer o investimento nesse sentido. Seria interessante, né, que, né, as empresas, né, fizessem isso, porque na verdade existe muito mais residência do que empresa, não é verdade? Então, por exemplo, uma empresa como essa aqui, gasta uma fortuna de energia, minha gente. Vocês não fazem ideia. Vocês não têm ideia de quanto é uma conta de energia aqui do colégio, não é verdade? Desse prédio, do outro prédio, do outro prédio. É muito caro. Então, a questão não é ter dinheiro para pagar a conta. A questão é que eu preciso de energia para poder atender. Eu preciso de energia para poder atender.
Então, mesmo que eu tenha dinheiro para pagar, mas se não tiver energia para gerar, não adianta ter dinheiro. Não é verdade? Não adianta ter dinheiro. Então, é interessante que fosse feito um investimento, né? Imagina, um investimento nessa faculdade que está fazendo aí, na escola, no prédio, um investimento para poder colocar energia solar junto com a energia elétrica. Deve ser um investimento de milhões de reais. Milhões, 1 milhão, 1,5 milhão. Agora, imagina que a conta de energia do colégio seja de 30 mil reais. Você faz um investimento de 1 milhão. Evidentemente que a energia vai cair de 30 mil, vamos pôr para 1.000, para 1.100. Tem uma economia de 29 mil. Em 10 meses dá 290 mil. Em 10 anos dá 2 milhões e 900. Ou seja, é um investimento que em 5 anos você tira. Entendeu? E depois de 5 anos, só manter, manutenção de placa, trocar uma coisa a outra. Então, assim, né, seria interessante grandes empresas fazerem esse investimento, pensando do ponto de vista ambiental, porque se usa muita energia, gasta muita energia, gera muito impacto, né, e do ponto de vista econômico, isso é interessante, tá bom? Agora, a gente está falando de uma situação que depende do interesse de cada pessoa e se tem o recurso para fazer isso, tá certo? Gostaria eu de poder ter o recurso para poder fazer um investimento desse. Primeiro eu precisaria de uma casa própria. Hoje em dia, antigamente não, você só poderia colocar energia solar, toda a estrutura numa casa própria. Porque se você está numa casa de aluguel e muda, é fazer como? Mas hoje em dia já existem empresas especializadas que instalam na sua casa. Se você se mudar, ele tira e bota lá, feito ar-condicionado. Você instala numa casa, feito uma antena da Sky, sei lá, instala, vai se mudar, não tem que tirar, desinstala e instala, mas deve ser caro, né? Porque um ar-condicionado para instalar, para desinstalar, para instalar na outra casa já é uma lapadinha, né? Se você tem 2 ar-condicionados, 3 dentro de casa, para você tirar de uma casa e instalar na outra, tudo bonitinho, é quase R$ 1.000 para fazer isso em 3 ar-condicionados. Imagina em placas solares que tem toda uma estrutura elétrica, de quadro de luz, de botar para o poste. Né? Então, assim, é investimento que tem que ser feito, mas a depender vale a pena. Alguma dúvida, minha gente? Não sei por que a gravação só está em 17 minutos. Já faz tempo que eu estou falando, né? Era para estar em mais do que 17 minutos, enfim. Mas enfim, eu estou com a consciência tranquila. Eu vou parar de gravar em 17 para acabar de lascar tudo.